Olá, nessa aula eu vou demonstrar como a gente faz para localizar corretamente um posto de gasolina pelo GPS. Eu digo corretamente porque quando você pesquisa um posto de gasolina, a distância que aparece ali para você no GPS daquele posto de gasolina não é a distância real e muitas vezes aquele posto pode estar completamente fora da sua rota. Esse tipo de pesquisa que eu vou demonstrar aqui vale para hotéis, restaurantes ou qualquer outro tipo de ponto que você tente localizar direto pelo GPS. Porém, postos de gasolina é muito mais importante porque na sua viagem, eventualmente, quando você precisa localizar um posto, é que você está precisando de combustível. E se você tiver uma informação errada na tela, sendo direcionado a um ponto muito mais longe do que você imagina, isso pode ser um problema. Eu vou começar a demonstração com um zoom 390. O que eu fizer aqui vale para o zoom 350, 380, o próprio 390 ou 395. E depois eu vou demonstrar no zoom 396 que lá eu tenho uns recursos a mais que facilitam um pouquinho a pesquisa de postos de gasolina. Então vamos lá. Eu estou fazendo aqui uma simulação e a minha chegada ao destino é em 4 quilômetros. Eu gostaria de localizar um posto de gasolina nesse meu percurso. Para isso, eu vou clicar aqui na seta Voltar, em seguida vou no menu Para onde e depois aqui na tela de localização Postos de combustível. O GPS vai localizar para mim os postos de combustível que estiverem mais próximos do lugar aonde eu estou nesse momento. Porém, os postos que foram localizados, essa distância que está aqui não é uma distância real, é uma distância absoluta do lugar que você está até o posto de gasolina, sem considerar que você está passando pelas estradas. É igual você ir lá no Basecamp e pegar a ferramenta régua e medir um ponto até o outro em linha reta. Ele vai te dar uma distância absoluta. E um outro problema que a gente tem aqui na pesquisa de postos é a direção do posto. Por exemplo, esse primeiro posto, Galp, ele está a 0,6 quilômetros em distância absoluta, ou seja, 600 metros, porém ele está ao norte. Se o meu roteiro estiver indo sentido sul, eu não vou ter esse posto dentro da linha do meu roteiro. Ele vai estar no sentido oposto do meu roteiro. Então, apesar dele ser o mais próximo aqui na tela, ele não está no meu caminho. Isso pode fazer com que ele fique muito mais distante do que as outras opções de postos de gasolina que apareceram logo abaixo. Para ilustrar melhor esse exemplo, eu estou colocando aqui na tela uma janela do Basecamp apenas para demonstração. O número 1 em vermelho é o meu ponto de origem, o lugar de onde eu estou saindo, e o número 2 em vermelho é o final da minha rota, o meu destino. Os outros números menores dentro de círculos azuis são os postos de gasolina que eu localizei. Então, cada posto aqui tem uma distância específica e eles podem estar dentro ou fora do meu roteiro. Por exemplo, o posto número 3, apesar de estar próximo à minha origem, próximo ao lugar que eu estou, ele não faz parte da minha rota. Então, mesmo que a distância dele seja curta, eu vou ter que ir até esse posto e depois voltar para o meu roteiro, fazendo com que a distância fique mais longe do que, por exemplo, ir até o posto número 1, que está ali muito próximo da minha rota, ou o posto número 2, ou ainda o número 4, que apesar de não estarem na rota, eles estão próximos ali do destino. Então é mais fácil de eu passar por aqueles postos de gasolina do que passar pelo número 3 ou qualquer um outro que esteja fora do meu roteiro. Aqui nesse meu exemplo, eu estou usando um trecho de cidade propositalmente para aparecer em vários postos, só para simplificar a explicação da aula. Só que nem sempre é isso que vai acontecer. Quando você estiver numa estrada, você não vai ter uma vasta opção de postos e nem tão próximos como apareceram aqui no resultado. Por uma questão de sorte, o primeiro resultado aqui do GPS, que é o posto Galp, que está só a 600 metros, é justamente o posto número 1 do roteiro aqui do Basecamp, ou seja, é um posto que faz parte da minha rota e eu vou passar por ele. Porém, nem sempre é assim. Às vezes, quando você vai pesquisar no GPS, ele mostra lá que o seu primeiro posto, que está a 10, 15, 20 ou 30 quilômetros,
está num sentido totalmente oposto do sentido da sua rota. E por essa tela do GPS você não tem como visualizar essa informação. Você só tem ali a direção do posto. Ele está ao norte, ou ele está ao sul, a sudeste, enfim. Você só tem o direcionamento. Então, para você poder selecionar um posto correto, você precisa saber o sentido da onde você está indo dentro do seu roteiro. Além de saber o sentido para onde você está indo, o sentido do posto de gasolina ele vai variar de acordo com o ponto que você está. Nesse exemplo aí, aonde está o desenho da moto, o posto número 1, que é o Galp, ele está ao norte. Porém, se eu já tiver ultrapassado o posto número 1, ele vai passar a estar ao sul ou a sudeste, dependendo do lugar que eu estou. Então essa referência do posto vai mudar naturalmente de acordo com o lugar que eu estou. Se eu estou indo sentido norte, o interessante é que eu localize postos que estejam no sentido norte. Se eu estou indo para o sul, localize postos que estejam ao sul. Ainda assim, essa referência não é extremamente absoluta. Por quê? Se eu pegar o posto número 2 e o posto número 4, ambos estão ao norte, ambos estão no sentido do meu trajeto. Porém, eles estão numa estrada por onde eu não vou passar. Então, naturalmente, é mais longe chegar ao 2 e ao 4 do que chegar a qualquer outro posto que esteja na estrada por onde eu vou passar. E outro ponto de atenção que também é importante, apesar do meu destino estar ao norte, repare aqui no meu trajeto, tem um momento que eu vou sentido sul, para então fazer um retorno para poder subir sentido norte. Lógico, esse meu exemplo aqui é um trajeto curto de 4 quilômetros, então eu estou fazendo um desvio aqui dentro da cidade, na verdade a saída me obriga a sair pelo sul para depois eu subir ao norte. Porém, muitas vezes em estradas, às vezes seu destino é norte, mas você vai pegar uma estrada para leste ou para oeste, para depois então pegar uma outra estrada que vai subir sentido norte. E essas distâncias, que podem ser 20, 30, 40, 50, 100 quilômetros, se você escolher um posto de gasolina errado, você vai ser jogado para uma direção totalmente oposta. Então, para você entender melhor o direcionamento que você está seguindo, você pode exibir essa informação no seu GPS. Eu vou voltar aqui da pesquisa de postos e vou voltar na minha tela de navegação. Aqui na tela de navegação, o GPS exibe para mim algumas informações. Cada modelo exibe de um jeito, isso também é personalizável, você pode configurar. Mas se você der um toque em cima de velocidade, o GPS vai te exibir um resumo de opções onde mostra a direção que você está seguindo. Voltando aqui para a tela de navegação, se eu preferir, eu ainda posso deixar configurado nesse menu a direção da minha viagem. Eu vou configurar em cima de hora. Em vez de exibir a hora, eu quero exibir aqui a direção de viagem. É só dar um toque em hora, ele vai abrir um menu de opções e na lista de opções eu vou escolher direção de viagem. A partir desse momento, a direção da minha viagem passa a ficar exibida na tela principal do GPS, na minha tela de navegação, e eu sei exatamente para que local eu estou indo, ou seja, para qual direção eu estou indo. E na hora de localizar um posto de gasolina, eu procuro sempre um posto que esteja na mesma direção que eu estou naquele momento. Ok, eu sabendo o sentido da minha viagem vai facilitar muito na hora de pesquisar um posto de combustível. Eu vou voltar aqui, menu para onde, postos de combustível, e nessa lista que apareceu, o primeiro posto da lista, o Galp, está sentido norte, então ele serve para mim. Já o segundo e o terceiro da lista, eles estão a sudeste, então não me interessa, eu vou ter que voltar para poder chegar neles. Eu posso rolar a janela aqui e ver se eu tenho outras opções de posto de combustível. Esse Galp, apesar dele estar ao norte, eu posso cair naquele outro problema. Ele pode estar numa estrada diferente da estrada que eu estou trafegando nesse momento. Ele pode estar no mesmo sentido, mas em outra rodovia. Para eu saber se ele faz parte ou não do meu roteiro, eu vou dar um toque sobre o posto de combustível e vou clicar no i de Informações. Quando eu der um toque em i, ele vai aparecer para mim os dados desse posto de combustível,
as coordenadas dele e vai mostrar um minimapa exibindo em que local ele está disposto, ou seja, se ele está dentro ou fora do meu roteiro. Repare que aparece ali em pink o meu roteiro até o meu destino. Então, como você pode ver nessa imagem, esse posto Galp faz parte do meu roteiro. Então faz sentido eu selecioná-lo, faz sentido eu querer passar por ele. Eu posso tocar aqui em ir sem nenhum problema. Se esse posto não estivesse na mesma estrada, se ele não fosse interessante, eu poderia voltar à tela, procurar algum outro, clicar no i de informações para saber se ele seria melhor ou pior do que esse aqui que eu marquei. Como este serviu, vou dar um toque em ir. O GPS agora está me perguntando se eu quero iniciar uma nova rota, ou seja, ele vai cancelar a rota atual e iniciar uma nova rota do ponto que eu estou até o posto de combustível, ou se eu quero adicionar este ponto na rota atual. Ele vai apenas adicionar o posto como a próxima parada e depois continua normalmente a rota ativa que eu estou. Então é dessa forma que você vai fazer para localizar postos de gasolina com o seu GPS. Claro, se você está usando o Basecamp, é muito melhor você demarcar os postos de gasolina diretamente no Basecamp e já trazer essa informação no seu roteiro do que ficar procurando pelo GPS. A ideia de procurar no GPS é justamente o se vira nos 30. Você, por algum motivo qualquer, mudou o seu roteiro, teve que ir por outra estrada, precisa de combustível naquele momento e isso não está demarcado. Então você vai pesquisar pelo GPS dessa forma. Inclusive, apesar da gente ter aqui direção, que o ideal é você pesquisar um posto ao norte, se você está indo para o norte, pode acontecer caso de o próximo posto ao norte que você tem está a 120 quilômetros, porém você tem um posto a sul a 20 quilômetros. Então talvez é mais interessante você ir contra o seu destino, você voltar para o sul, porque você tem um posto mais próximo, do que você seguir para o norte até o posto que está mais distante. Talvez a autonomia da sua moto não seja suficiente, enfim. Cada caso é um caso, vai depender da situação que você precisa para localizar posto de gasolina. E agora vamos para o Zumo 396. A tela do 396 é um pouquinho diferente na área de navegação. Eu só tenho dois itens ali embaixo exibidos. Da mesma forma que nos outros modelos, se eu clicar em cima de velocidade, ele vai mostrar para mim um resumo da viagem, indicando a direção, no caso aqui Nordeste. Vou voltar. Se eu clicar onde está sendo exibido distância, eu posso colocar outras informações no lugar da distância, inclusive a direção, e ele vai passar a mostrar para mim o sentido da viagem. Alternativamente, eu também posso clicar no botão de ferramentas e mandar exibir dados da viagem. Ao exibir dados da viagem, 3 novos campos vão aparecer para mim na lateral direita. Eu posso dar um toque em qualquer um deles e personalizar o seu conteúdo, exibindo também a direção aqui na lateral direita, caso eu deseje. Eu também posso clicar no botão de ferramentas e mandar exibir itens à frente. Itens à frente pode ser configurado lá no menu de configurações do seu GPS e você pode exibir diversos tipos de itens, onde um deles são postos de gasolina. O GPS vai ficar mostrando para você os postos próximos da sua rota em tempo real aqui na tela. Se você der um toque aqui no posto de gasolina, ele vai abrir para você o menu de pesquisa de postos de gasolina. Ok, estou voltando aqui para a tela inicial. Isso que eu mostrei foram alguns atalhos para você chegar em postos de gasolina. Para você fazer a pesquisa é exatamente da mesma forma que você faz nos outros modelos de Zumo. Você vai voltar, vai no menu Para Onde e vai pesquisar por postos de combustível. Você pode naturalmente usar um dos atalhos que eu acabei de mostrar ou pode vir aqui direto pelo menu. A grande vantagem do Zumo 396 em cima dos outros modelos é que nessa janela de pesquisa você tem duas abas. A aba tradicional, que vai te mostrar a direção de cada um dos lugares e o nome deles, e uma outra aba que vai te exibir o mapa. Nessa aba do mapa, você vai ter uma tela que lembra a tela do Basecamp. Ele vai mostrar para você o roteiro e vai mostrar vários postos de gasolina aí marcados em volta do seu roteiro. Ele já está selecionado ali no primeiro, que é o posto Galp, por isso que ele está com o ícone em destaque. Mas eu posso clicar nos outros ícones
posso aproximar ou distanciar o meu mapa com as teclas mais e menos. Então, por aqui, em modo visual, fica muito mais fácil eu entender qual posto de gasolina está na minha rota. Eu posso arrastar a janela do mapa, inclusive, para acompanhar o segmento da rota. Ao escolher um posto, se você der um toque em cima dele, o ícone fica em destaque. Se você der mais um toque em cima do posto, ele exibe para você as informações, que é a mesma coisa do botão I que a gente tem lá nos outros modelos da série 300. E em qualquer uma das janelas você pode clicar em Ir, para que o GPS prossiga com a adição do posto de gasolina na sua rota. Vai surgir uma nova tela onde o GPS me pergunta se eu quero iniciar uma nova rota até esse posto de gasolina ou adicioná-lo como minha próxima parada. Ainda existe uma outra opção que é adicionar como última parada. Isso é legal quando você chegou no seu destino, quer procurar um posto de gasolina para abastecer, porque prefere deixar a moto já com o tanque cheio para sair no dia seguinte sem se preocupar com gasolina. Então também tem essa opção aí de adicionar como última parada. A pesquisa no Zumo 396 é parecida com dos outros modelos. Eu só quis mostrar em separado aqui porque você tem a vantagem de exibir o mapa na hora que está pesquisando. Então você não precisa se preocupar muito com a direção da onde está o posto, em localização, uma série de informações, porque você pode ver isso no mapa. O modo visual é muito mais fácil de você encontrar um posto dentro da sua rota. Então você pode exibir o mapa, clicar em cima do posto que você quer e mandar seguir. Essa é a vantagem que você tem no 396. A qualidade da pesquisa é a mesma coisa nos dois GPS. Bom, é isso a pesquisa de postos de gasolina. Eu fiz uma aula dedicada para esse tipo de pesquisa, porque como você pode perceber, não é qualquer posto que você pode marcar e nem o primeiro da lista necessariamente é o mais perto ou está na direção da sua viagem. Por isso é importante você saber direitinho como deve pesquisar um posto de gasolina no seu GPS. Valeu e até a próxima aula.